Beleza, pessoal, estamos começando aqui a resolução das questões dissertativas da prova do ITA de Matemática de 2002. Tenta resolver, baixa a prova na internet, questões 21 e 22. Depois que tu tentou, assiste o vídeo, porque eu vou começar a resolver elas agora. Então, o que vocês tinham que ter feito nessa questão? Era uma questão relativamente fácil, dá pra se dizer assim, quase todo mundo deve ter acertado, tá? O que vocês tinham que ter visto? Pô, tá tudo em log 3. Log na base 3, log na base 3, log na base 3. Aqui tem um log na base 5, certo? A gente quer mudar esse log da base 5 para log da base 3, para que a gente consiga uma equação. Tranquilo? O que a questão nos pede, só para garantir? Ele está querendo que f de x seja não negativa. Para que f de x seja não negativa, a gente vai ter que fazer isso aqui maior que igual a zero. Tá certo? Então vamos dar uma simplificada inicialmente. Como uma questão que tu tem que escrever a tua resolução, e tem muita gente que não sabe o que deveria escrever, eu vou mostrar pra vocês o passo a passo, tá? Primeira coisa que vocês deviam ter escrito. Pô, tu vai mudar isso aqui de base, certo? Tu tem que deixar isso bem claro. Então a gente vai fazer o seguinte. Vai copiar log de 3, 5, vezes, e aí a gente vai fazer a mudança de base. Log de 3, 8, x na menos 1, dividido por log de 3, e aí na 5. Tranquilo? A gente deixou bem claro essa passagem. E tu não precisa escrever de novo. Tipo, agora tu copia isso daqui, né? Isso aqui continua igual. E tu não precisa fazer mais uma passagem para cortar esse com esse. Já corta na mesma passagem. Então tu ia escrever na tua questão isso, ia copiar isso daqui, ia fazer um risco nesses dois. O corretor vai ver bem claramente que tu fez a passagem certa, que é a mudança de base. Depois disso, a passagem óbvia é colocar tudo junto. Tranquilo? A gente tem tudo em log da base 3, então dá pra fazer tudo uma multiplicação. Então f de x vai ser igual a isso daqui, que vai ser igual a log na base 3 do que? Aí vai ficar 2. Já dava. Se vocês quisessem, eu recomendo que vocês colocassem primeiro essa passagem. Principalmente para vocês, tá? O corretor não precisaria ver essa passagem daqui, que é colocar o 8 blá 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 vezes 4 na 1 mais 2x menos x ao quadrado dividido. Essa passagem que eu estou mostrando seria relativamente desnecessária. O corretor sabe o que tu está fazendo. Tu podia já ter feito isso aqui direto. Podia já ter escrito log de 3 de 2 elevado a menos 5x ao quadrado mais 6x menos 1. Mas só para garantir que vocês não cometam nenhum erro, tá certo? Já que as questões dissertativas valem bastante, talvez valesse a pena escrever vagarosamente. Beleza? Mas se tu quisesse, tu podia ter pulado daqui para cá. Agora que nós estamos nesse pedaço, tu vai fazer isso daqui maior ou igual a zero, certo? Então tu fez f de x igual a isso, que é igual a isso, tu simplificou até aqui e fez maior ou igual a zero. Tu podia ter escrito algumas palavrinhas se tu quisesse. Por exemplo, tu podia ter deixado isso, aí tu faz mas f de x maior ou igual a zero. Logo, e aí tu faz essa relação aqui, entendeu? Então tu podia ter encontrado esse resultado, escrito isso daqui e depois ter feito essa relação. Desnecessário. Mas que vocês quisessem, se tiver, sei lá, algum tempo sobrando, alguma coisa assim, para garantir que o corretor vai ver tranquilo, certo? Mas vocês podiam ter feito isso aqui direto. A hora da prova é uma coisa bem corrida, eu não me preocuparia muito em ser tão formal. Depois que vocês chegarem nisso aqui, a questão acabou, basicamente, certo? Por quê? Porque o que a gente quer achar é isso daqui, esse número daqui, para que seja maior ou igual a zero, tem que ser maior ou igual a 1. Tranquilo? Então isso daqui implica. Daria para fazer uma setinha, né? Que implica que 2 elevado a menos 5x ao quadrado mais 6x menos 1 é maior ou igual a zero. Se isso aqui for maior ou igual a zero, esse número é maior ou igual a zero, certamente. E aí isso daqui termina a questão. Tranquilo? Porque... Opa. Isso aqui é maior ou igual a 1. É maior ou igual a 2 elevado a zero. Cometi um equívoco. É maior ou igual a 2 elevado a zero, que é igual a 1. Tranquilo? E aí a gente quer que isso aqui seja verdade. Ou seja, menos 5x ao quadrado mais 6x menos 1 é maior ou igual a zero. E agora que a gente obteve isso daqui, tu pode colocar a tua resposta. Essas setinhas de isso implica isso são bem relevantes. Tranquilo? E aí quando tu faz isso, tu pode colocar só a resposta do intervalo. Que vai ser 1/5 até 1, certo? Então essa era a resposta que você tinha colocado no final. É recomendado que tu quadricule a resposta, porque se o corretor vê tua questão, tá? Ele vai olhar e vai ver que a resposta está certa, ele provavelmente vai te dar certo.
estiver bem claro, entendeu? Mesmo que esteja, talvez ele vá passar o olho e nem vai perceber que tu cometeu algum erro aqui dentro, entendeu? Então quadricula deixa bem claro a tua resposta. Questão 22 era uma questão um pouquinho mais difícil, tá? Pode ter gente que não acertou essa questão aqui. Era basicamente o quê? Uma questão em que tu tinha que aplicar a desigualdade das médias. Era esse bagulho da quarta. A gente tinha que isso aqui, a quarta é maior do que isso. Prove que isso aqui é verdade para quaisquer x e y reais e positivos. O cara ia bater o olho e ia olhar que não dá para expandir isso daqui no tempo da prova, tá certo? Talvez ia tentar fazer alguma coisa ao quadrado ali, mas depois de um tempo, o cara ia acabar chegando que desigualdade das médias é uma solução bem interessante. Tranquilo? Pode ter gente que talvez não viu isso, era uma questão um pouco mais algébrica, não tão trivial. Mas a ideia era a seguinte: a gente sabe essa relação daqui. X, no caso é x sobre y mais y sobre x, é com certeza absoluta maior ou igual a 2. Tranquilo? Pela desigualdade das médias. O que a desigualdade das médias nos diz? X mais y dividido por 2 é maior ou igual a raiz quadrada de x vezes y. Ou qualquer outro número de elementos. Por exemplo, x mais y mais z dividido por 3, dado que agora são 3 elementos, é maior ou igual do que a raiz cúbica, dado que são 3 elementos, de x, y, z. Ou seja, a média aritmética é maior ou igual à média geométrica. Se tu nunca viu isso, eu recomendo fortemente que tu dê uma revisada, assista o nosso vídeo a respeito de desigualdades, porque é um conteúdo bem relevante. Depois que tu tivesse praticado um pouco daquilo, ia ficar meio claro que isso mais isso é maior ou igual a 2. Tranquilo? É só tu fazer a média que tu encontra isso daqui. Então tu teria escrito isso na prova. Isso é igual a isso. Logo, tá? Sabendo que esses dois fatos são verdades, a gente pode fazer que x sobre y mais 2 mais y sobre x a quarta é maior ou igual a quê? 2, porque isso mais isso é 2. Então é maior ou igual a 4 a quarta. Certo? Porque isso aqui é no máximo 2. E isso aqui, no caso, é igual a 256. Tranquilo? Mas, aí talvez desse para colocar um mas. Logo e mas são palavras bem úteis. Aí tu coloca, não precisa de vírgula, tu coloca mas, combinação de 8 pego 4 a 4, que é a mesma coisa, para quem gosta mais da notação, de 8 elementos pego os 4 a 4. Se tu fizer a conta, tu vai ver que é 70. Tranquilo? Logo, ou melhor, ó, em vez de logo, como 256 é maior do que 70, a gente provou que isso daqui é igual a isso. É maior ou igual a isso. Mas isso daqui é igual a isso. Então, com certeza, isso é maior do que isso. Tranquilo? Dado que esse valor é sempre maior. Então, como isso é verdade, a gente pode colocar que, sei lá, pode repetir o que ele nos disse inicialmente. É sempre uma boa ideia. Então, tipo, isso é uma coisa que é bem bizu para quem vai fazer prova ou quando tu tem que provar alguma coisa. Por mais que tu não tenha obtido nada, a tua última linha é recomendado que seja o que ele te deu. Tá certo? Então, digamos que ele te pediu, prove que o sol é amarelo. Aí tu vai escrever lá, meu pai se chama João, logo o sol é amarelo. Entendeu? Então não importa o que tu fez, tu tem que provar o que ele te disse na última linha. Tá certo? Então é bom tu sempre repetir e mostra que tu fez a questão de forma correta. Era isso aí, galera. Nos vemos no próximo vídeo para resolver mais questões. Hasta!